Falando do governo do Jânio Quadros, né? Um dos governos mais curtos da história brasileira, se não for o mais curto, né? Confesso que eu nunca peguei essa comparação, depois eu vou dar uma olhada. Mas são cerca de 7 meses, já dando esse spoiler aí, né? O Jânio Quadros, ele vai ser uma figura já muito popular, né? Falando das eleições, uma figura já muito popular em São Paulo na época. E ele vai lançar uma campanha anticorrupção. Na época, principalmente com o governo JK, e alguns governos locais em São Paulo já tinham escândalos de corrupção. E com o governo JK, ainda mais com construção de Brasília, com relação com empreiteiras, né? Que isso, na lógica de corrupção do Brasil, não é tão diferente da atualidade. Ele vai, nessas campanhas, denunciar isso. E vem uma lógica populista conservadora. Por quê? Porque ele tem essas ideias moralistas e, ao mesmo tempo, ele usa estratégias populistas. Sabe aquele cara que vai comer pastel na feira? É tipo isso, sabe? Só que ele, na época, comia pão com mortadela nas campanhas. Ele jogava talco no paletó para falar, né, que ele tinha caspa, ele fingia desmaio para falar que ele trabalhava muito, então ele fingia desmaio de cansaço nas campanhas. Enfim, deu certo, né, gente, essas estratégias. Às vezes é por isso que até hoje tem gente que come pastel na feira sem vontade de comer pastel, né? Mas deu super certo, ele vence por um partido nanico na época, que é o PTN, mas ele tem apoio da UDN, que para quem já assistiu às aulas anteriores, sabe que a UDN é um partido super conservador, antivarguista, liberal, então vai apoiar o Jânio Quadros na época. Nós temos a campanha famosa também pela vassoura, né? Ele carregava uma vassoura por todos os lados, o varre vassourinha e toda aquela questão de varrer a corrupção do Brasil. Então ele vence, ele consegue maioria, porém, como eu já falei hoje aqui, a eleição de presidente e de vice-presidente nessa época era separada. Por ser separada, pode ser uma eleição que elege opositores. E é isso que vai acontecer. Porque o Jânio Quadros vai ser eleito como presidente e o João Goulart como vice. E o João Goulart é uma figura muito oposta, né, do que o Jânio Quadros representava no sentido de moralista e de antivarguista. Porque o João Goulart, além dele ser varguista, muitos falavam que ele era o herdeiro direto de Getúlio Vargas, ainda mais por ser gaúcho também. Então, além de ser varguista, ele era do PTB, um partido trabalhista, não tinha muito essa lógica conservadora. Bom, e aí começa o governo, digamos assim, contraditório de Jânio Quadros. Por que eu falo contraditório? Primeiro que ele não tem um projeto de governo, já começa por aí. Diferente do JK, que ele já propunha na campanha os 50 anos em 5, ele já falava o que ia fazer, e dando certo ou não, ele tinha esse foco. O Jânio Quadros não tinha isso, né? E aí ele começa a soltar projetos e questões muito aleatórias. Bom, ele reata com o FMI e o JK vão ter alguns problemas, ele reata com o FMI, mas, ao mesmo tempo, ele começa a falar de cortes de gastos e começa a demitir um monte de funcionário público. Ele não só demite funcionários públicos, mas ele também propõe o uso de uniformes para os funcionários públicos, o que na época virou chacota, né? E ele promete e faz uma política externa independente. Lembrando que a gente está no período de Guerra Fria e que desde o governo do Dutra você tem um alinhamento com os Estados Unidos, FMI, tudo isso. Então ele reata com o FMI, ao mesmo tempo ele vai ter relações econômicas com a União Soviética, com a China, com Cuba, ele vai receber o Che Guevara no Brasil, condecorar o Che Guevara com o Cruzeiro do Sul. E assim, começa a aparecer, pelo menos para quem tá vendo, uma coisa meio contraditória, assim. É claro que ele não se declara comunista, nada disso, inclusive ele se declara anticomunista, mas ele não tem mais essa postura de alinhamento com os Estados Unidos da Guerra Fria. O que também, gente, na época, acabava sendo um pouco comum essa neutralidade. Por que eu falo isso? É o mesmo período da Conferência de Bandung, né, das descolonizações. Então, isso acaba sendo um discurso no período.
Só que ele tá junto da UDN, né? E a UDN é o que muitos chamavam de entreguista, do alinhamento total com os Estados Unidos, de abertura com essa lógica capitalista da Guerra Fria. Então, isso vai incomodar muitos que eram a favor do Jânio Quadros, e ao mesmo tempo, as medidas moralistas dele, ele proíbe biquíni, corrida de cavalo, briga de galo, umas coisas assim muito aleatórias para um presidente se preocupar e fazer, né? Principalmente num período como esse. Então ele vai irritar quem estava a favor dele e não vai agradar quem era contra ele. Ele começa a ter um isolamento político. E ele percebe isso, né? E aí, gente, é muito importante, ainda mais em períodos de eleição que a gente está vivendo agora, perceber isso. Não adianta nada você votar para presidente e na hora de votar para deputado, federal, estadual, vereador, prefeito, enfim, para os outros cargos, você não votar alinhado com o que você acredita. Ah, vou votar no fulano ou na ciclana porque a minha mãe conhece, minha tia conhece, ou então porque eu recebi um panfletinho. Gente, um presidente sem uma Câmara, né, sem esses deputados, enfim, sem um legislativo alinhado, não consegue fazer nada. Nada. Por mais que proponha, sempre terão barreiras, né? O nosso sistema político não envolve uma lógica apenas presidencial, apenas executivo. São 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Então é importante ter esse alinhamento. E o Jânio Quadros, nessa época, não tinha esse alinhamento. Não tinha. Porque ele conseguiu desagradar todo mundo. Então é isso que é importante de entender. Então, qual que vai ser a estratégia dele, que vai ser, inclusive, uma tentativa de golpe? Como ele não estava agradando ninguém, e ele sabia, né, que o João Goulart era uma figura que muitos não gostavam, né, muitos mesmo não gostavam, por ter essa imagem trabalhista. E nessa época, gente, qualquer lógica trabalhista voltada ao movimento dos trabalhadores, as pessoas achavam já que era comunismo. Assim, poderia ser, poderia, mas não necessariamente. Inclusive, João Goulart nunca foi comunista, tá? Já fica a dica aí. Então, o que ele vai fazer como presidente? Ele vai mandar o João Goulart, o Jango, para a China. Ah, vai lá resolver umas coisas na China, vai lá assinar alguns acordos com a China. Mandou para a China, em plena Guerra Fria. Ele manda para a China e escreve uma carta de renúncia. E entrega essa carta de renúncia. O que o Jânio Quadros estava pensando nessa época com isso? Eu vou renunciar e a galera vai pirar. Porque quem tem que assumir é o Jango. O Jango vai estar na China. E mesmo que não tivesse, as pessoas não iam querer que o Jango assumisse. Então, vai todo mundo implorar para eu voltar e vai me dar plenos poderes. Essa é a ideia dessa cabeça aí do vai vassourinha. Aí ele entrega a carta de renúncia. No que ele entrega a carta de renúncia, sabe o que acontece? Todo mundo aceita. Ninguém tava afim dele mesmo, não. E aí, ele vai de fato ter uma renúncia bem cedo, né? São 7 meses de governo. E aí, o que acontece? Começam a acontecer alguns problemas pro João Goulart, pro Jango, assumir esse governo.